Fortaleza empatou com o Atlético Paranaense, quebrou pelo menos a sequência de 4 derrotas consecutivas, mas é aquela conta, né? Agora são 5 jogos sem vencer. E é interessante a gente falar um pouquinho sobre o momento do Fortaleza, que eu qualifico como delicado, mas longe de ser desesperador. Vou explicar um pouquinho mais no vídeo, mas antes de qualquer coisa, queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. A gente passou recentemente da marca de 7 mil inscritos, mas cabe muito mais, então se você não está inscrito, que você se inscreva, que você também deixe sua opinião aqui nos comentários, se você concorda ou não, e deixe o like também para fortalecer o vídeo, para a discussão aumentar, chegar a mais pessoas. Pois é, né? Hoje o jogo contra o Atlético Paranaense foi uma nuance interessante. Acho que o Fortaleza fez um bom primeiro tempo, não brilhante, mas um bom primeiro tempo, com uma intensidade interessante, com algumas individualidades bem. Acho que Marinho foi bem, por exemplo, no primeiro tempo. Acho que se o time tem um pouquinho mais de refino no penúltimo passo, um dos que gostam de falar os treinadores, o último terço de campo, para criar uma situação mais clara de gol. Poderia ter feito um placar já na primeira etapa, tem até a melhor oportunidade, mas numa jogada de escanteio, que o Lucero acertou a trave. Não que o Atlético também não tenha assustado, mas era um Fortaleza muito presente no campo de ataque, controlando mais a posse de bola, e o Atlético jogando um pouco menos, de uma forma um pouco mais reativa. Faz o gol com o Guilherme, que é importante. Guilherme não tinha o que o Guilherme foi de destaque na campanha da Copa Sul-Americana, no Brasileiro ele ainda tinha sido um pouco nulo. Marcar um gol, isso é sempre importante, mas depois o time não conseguiu segurar a vantagem por muito tempo, até muito parecido com o que aconteceu na final da Copa Sul-Americana. 5 minutos depois tomou o gol, e aí o jogo se tornou um jogo mais do Atlético, enfim. Não é nem sobre o jogo em si que eu queria falar, é mais sobre o momento de que eu qualifico, como eu disse, delicado, mas não desesperador. Delicado porque ninguém pode normalizar 5 jogos sem vencer, principalmente porque o Fortaleza tem time para manter uma sequência melhor dentro da competição, uma sequência um pouco mais linear do que esses solavancos. Já aconteceu antes, no primeiro turno, 4 jogos sem vencer, 4 jogos perdendo, e agora aconteceu de novo. É óbvio que você tem que dar um sinal de alerta, analisar o que está sendo feito para refazer. Pode ser o peso de uma temporada de 70 jogos começando a cobrar o seu preço. Alguns jogadores, por exemplo, não conseguem manter 90 minutos de maior estabilidade. Hoje, por exemplo, o Alexandre entrou no segundo tempo, não entrou tão bem, né? Não que tenha entrado mal, mas é um jogador que pode render mais. O time sofreu com lesões, como por exemplo a do Caleb, que é um cara que era um coringa ali dentro do time do Vojvoda, para jogar ou pelo lado ou jogar por dentro, como entrou hoje quando substituiu o Lucas Crispim. O Pochettino pode estar sentindo, é um jogador que nunca foi espetacular, mas em termos de intensidade sempre muito bem, caiu um pouco de produção, além do desgaste mental de ter perdido a final da Copa Sul-Americana. O resultado, por exemplo, né, o jogo de hoje, muitos estão tratando como um resultado terrível. O resultado se torna ruim por conta da sequência, porque empatar em Curitiba contra o Atlético nunca foi um mau resultado. Fortaleza nunca ganhou dentro da Arena da Baixada, a atual Liga Arena. Então precisa entender os contextos e relativizar um pouco, não passar pano. Passar pano é achar que está tudo às mil maravilhas. É óbvio que não está. Como eu falei há pouco tempo, não dá para normalizar uma sequência de 5 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas no meio desse processo. Mas também não tratar tudo como uma grande desgraça. Principalmente num jogo que foi equilibrado, que ao meu ver o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo, o Atlético melhor no segundo, e mesmo assim talvez a grande bola do jogo tenha caído nos pés do Fortaleza, nos pés do Thiago Galhardo, que chutou para fora. O Fortaleza agora vai ter um jogo contra o Cuiabá. Acredito, mantendo o mínimo de regularidade, o Vojvoda vai continuar um pouquinho essa rotatividade. Ele apostou muito numa formação fixa até a semifinal contra o Corinthians. Tanto é que foram 4 jogos seguidos com a mesma escalação. Mudou no jogo contra o Grêmio, antes do jogo de volta contra o Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana. No jogo contra o Corinthians, só o Pikachu apareceu como titular no lugar do Marinho, era aquela formação. Depois entrou o período pré-final, acabou tendo alguma rotatividade, e agora parece que de novo precisa fazer para encontrar um balanço, um maior equilíbrio entre o que o time precisa render do momento que a equipe vive. Como falei, não acho que seja desesperador. Normalmente o torcedor vai olhar a tabela, ver a posição só na questão de pontos para Z4, né, que os mais pessimistas estavam falando. É bom lembrar que existem times entre o posicionamento do Fortaleza e o 17º colocado. Esses times se enfrentam, esses times tomam pontos um do outro. Esses times não vão todos os 6 ganhar ao mesmo tempo e chegar perto do Fortaleza ou do São Paulo, dos outros que estão
numa posição um pouco mais tranquila. Então, não deixar isso virar um pânico desnecessário. É claro, eu usei essa expressão em outro vídeo, que a bolinha de neve que está caindo da montanha desde a final da Copa Sul-Americana precisa ser estancada, precisa ser parada para não virar uma avalanche. O primeiro passo pode ter sido dado hoje ao conseguir empatar com o Atlético Paranaense. Mas também não adianta achar que tudo é tão ruim. O Fortaleza acumulou uma certa gordura dentro do campeonato que o permitiu até num determinado momento sonhar com voos mais altos, talvez esses voos não aconteçam, mas também achar que a briga hoje é contra o rebaixamento, eu penso que é um pouco demais, um pouco de exagero, um desespero, a meu ver, desnecessário. Quero de novo agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Deixa a tua opinião. O que é que você acha do momento do Fortaleza? Você está preocupado? Você está achando que precisa de um choque maior do que isso? Ou você acha que é natural? Eu acho que é mais natural. Tanto é que eu já falei em outro vídeo também que ficou-se um pouco mal acostumado do Fortaleza em brasileiro. Em 2021 foi aquele campeonato espetacular do primeiro turno que depois o manteve no G4. Em 2022 foi um primeiro turno terrível para depois conseguir uma reação improvável. Esse ano o Fortaleza vive mais dentro do que é a normalidade do campeonato. Momentos de pico, momentos de baixo, mas alternando, não aquela coisa só embaixo ou só em cima, como foi em 2022. Mas deixa seu comentário, diz o que é que você acha, o que é que você está preocupado com o Fortaleza. De novo, pedi o like para fortalecer o vídeo e se você não está inscrito, que você se inscreva.